Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo. Né? O assunto agora vai ser citologia. Tá? O pessoal do primeiro ano aí, a gente encerrou aquela parte de bioquímica celular, né? De carboidratos, lipídios, proteínas. E a gente vai falar agora, vamos entrar agora realmente na célula, né? Nessa parte da biologia celular. E a citologia é exatamente esse ramo, né? O ramo da biologia que estuda a célula. Tá bom? Então vamos primeiramente conhecer, né, a origem, né, do termo célula. De onde foi que veio esse nome aqui? Bom, um breve histórico. Em 1665, Robert Hooke, ao observar partes vivas de plantas, né, ele e outros pesquisadores notaram compartimentos semelhantes aos da cortiça, observada há 2 anos em um projeto bem simples de microscópio. Ou seja, em 1663, né, Robert Hooke, com um sistema precário de lentes, tá, ele observou um pedaço de tecido vegetal, né, e ao analisar esse tecido vegetal, ele viu lá pequenos compartimentos que se movimentavam, né, pareciam umas cavidadezinhas ocas, né, e nessa época ele chamou essas cavidades de celas, né, o que até hoje na biologia, cela significa cavidade, né? E mais tarde, essas cavidades passaram a se chamar células, tá bom? Aos minúsculos compartimentos ele chamou de cela, né? Que na biologia significa cavidade. Mais tarde, concluindo que esses compartimentos estavam presentes em todos os seres vivos, eles foram denominados de células. Ou seja, eles observaram tecidos de outros seres vivos também e viram que todos eles tinham esses compartimentos. Né? Então, daí surgiu a palavra célula. Né? Aqui é Robert Hooke, né, que foi o precursor, né, podemos dizer assim, a observar pela primeira vez a célula, tá certo? E com um sistema bem simples, né? Bom, a célula, então, é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Leia-se o que é que significa essa palavra morfofuncional. Né? A célula está espalhada, né, formando todo o corpo e praticamente ela realiza todas as funções, né, especificamente, claro, né, em determinadas partes do nosso organismo. Então a gente tem células com formas e funções específicas para cada parte. Né? As células do sangue, por exemplo, né, células que vão transportar gases, células que vão englobar agentes infecciosos, como por exemplo aqui hemácias e leucócitos, né? Células da superfície da pele, por exemplo, são células de forma meio que quadriculada, né? São chamadas células epiteliais. Né? A epiderme, que é essa primeira camada aqui da nossa pele, as células elas são ditas justapostas, por isso que elas ficam assim, ó, né, uma ao lado da outra. Então, por isso que elas necessitam dessa forma meio que quadriculada, né, para se encaixar, facilitar os encaixes. Células ósseas, né, células musculares que apresentam formas alongadas, pois o músculo, ele, quando está relaxado, né, ele encontra-se alongado, ou seja, a célula também está alongada. Né? A partir do momento que você contrai o músculo, né, a célula ela se encurta, né, e a célula, né, o músculo se encurta e a célula também se encurta. Né? Então ela tem essa característica de contração, tá certo? Já a célula nervosa, ela apresenta, Gleilson, ramificações, ó, estruturas que servem para captar informações, captar mensagens e passar essas mensagens para as células seguintes. Né? Então, assim, elas realmente têm formas diversas para realizar funções diversas. Tá bom? A teoria celular. A proposição inicial de Schleider e Chauvin, né, todos os seres vivos são formados por células. Complementada por novas descobertas e conclusões, passou a constituir a chamada teoria celular. Então, eles analisaram os tecidos de todos os seres vivos e viram que todos os seres vivos do planeta são formados por células. Então, né, surgiu a teoria celular, né, que se apoia em 3 premissas fundamentais. Né? A primeira delas, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. Né? As células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos.
Ou seja, né, morfo significa forma, tá certo? Então, a célula ela vai realmente estudar, cada parte do ser vivo tem sua célula específica, né? Tem sua forma específica para cada detalhe, tá? A segunda, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Essas são, portanto, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. No caso aí, as funções, né, que elas realizam em determinadas partes, em determinados sistemas, né, do organismo. Novas células surgem apenas pela divisão de células pré-existentes, por meio da divisão celular. A continuidade da vida depende, portanto, da reprodução celular. Ou seja, né, a célula ela vai dar origem a uma outra célula através de uma divisão celular, um processo em que uma única célula se divide em duas. Ou seja, uma célula ela pode produzir uma outra célula, tá certo? Então, graças a essas três proposições aqui, surgiu a teoria celular. Aqui são os três, né, podemos dizer assim, cientistas que trabalharam nessa pesquisa, né? A gente tem aqui os principais, que foram Matthias Schleider, né, Theodor Schwann, que foram os que criaram mesmo a teoria celular, e eles tiveram ajuda depois de Rudolf Virchow, né? Importantes biólogos da época, como o fisiologista francês Claude Bernard e o patologista alemão Rudolf Virchow, apoiaram desde o início as ideias de Schleider e Schwann, né, o que facilitou sua aceitação pela comunidade científica. Convencidos de que a célula era, né, o constituinte fundamental de todos os seres vivos, né, os biólogos passaram a tentar descobrir como elas surgiam. Tá? E um dos defensores, que no caso foi Rudolf Virchow, né, ele disse que uma célula somente podia originar-se de uma outra célula pré-existente. Então, ele teve realmente aqui um papel fundamental aqui auxiliando, né, as pesquisas aqui de Schleider e Schwann. Beleza? Bom, de acordo com a teoria celular, existem então aqui três tipos de seres. Nós temos aqui os seres unicelulares, que são aqueles que são formados por uma única célula, ou seja, uma bactéria, por exemplo. Uma bactéria, ela é uma única célula, tá? Protozoários também são, no caso é uma única célula, um protozoário. Algumas algas e alguns fungos. Tá? Então todos esses organismos que eu citei aqui são formados por apenas uma única célula. Seres multicelulares ou pluricelulares, tá? São aqueles que são formados por mais de uma célula, ou seja, por várias células, né? Então nós temos aqui algumas algas, né? As algas no caso multicelulares, alguns fungos, tá certo? Nós temos todas as plantas e todos os animais. Então nós temos aqui as algas multicelulares, ó, né? Os fungos multicelulares, todas as plantas e todos os animais. Esses são os animais, esses são os seres multicelulares. E o ser acelular, né? O que é um ser acelular? É aquele que não é formado por célula, né? No caso aqui, o que invalida a teoria celular, pois a teoria celular diz que todos os seres são formados por células, tá certo? Mas os vírus, né, como eles são apenas cristais de proteína e material genético, né, eles não são formados por células, então eles não são considerados seres vivos. Beleza? Vamos para frente. Bom, partes fundamentais da célula, tá? A célula ela apresenta três partes básicas. Uma membrana plasmática, né, aqui no caso membrana celular, que é um envoltório que inclusive está presente em todas as células de todos os seres vivos. Uma parte gelatinosa, né, cheia de estruturas que realizam diversas funções. No caso aqui nós temos o citoplasma, tá? E a parte central da célula, geralmente central, responsável pela sua reprodução. Nós temos aqui o núcleo, local onde está guardado o material genético, no caso o DNA. Tá? Luiz, então as células elas apresentam essas três partes fundamentais, né? A membrana plasmática, que é o envoltório celular, né, o envoltório da célula, que permite a passagem de substâncias do meio externo para o meio interno e vice-versa. A gente vai estudar lá na frente o capítulo de membrana plasmática, onde eu vou falar para vocês a permeabilidade celular. Como é que a membrana plasmática seleciona materiais que vão entrar e que vão sair da célula, tá certo?
O citoplasma, que é o líquido viscoso que preenche a parte interna da célula, local onde são encontradas as organelas, que a gente vai estudar também depois, mais na frente, em um capítulo específico, que será o citoplasma. E o núcleo, que é a parte central e responsável pela reprodução da célula, né? Local onde se encontra o material genético e o DNA. Note que os núcleos dessas células aqui, certo? Que no caso aqui é uma célula eucariótica, eles apresentam uma membrana, né, que o envolve. Nós chamamos de carioteca, tá certo? Aqui é mostrando algumas estruturas dentro do núcleo, né, como, por exemplo, os cromossomos e o material genético que está guardado também dentro dessa estrutura, tá? Valeu, galera! E aí, galera, vamos continuar aqui, né, a nossa aula de citologia, tá? E a gente vai dar continuidade falando agora sobre os microscópios, né? A célula, a gente falou agora na primeira parte da aula, que ela é a unidade morfofuncional dos seres vivos. E então, assim, ela necessita ser visualizada, né? Então, existe aqui um aparelho que é utilizado para a visualização da célula, tá certo? A gente chama ele de microscópio. E existem dois tipos de microscópio. A gente tem os microscópios fotônicos, tá certo? Que também são chamados de microscópios ópticos, né? Que possuem 3 conjuntos principais de lentes ópticas, né? Fabricadas em vidro ou cristal. Tá? Muito encontrado, né? Em clínicas, laboratórios, tá certo? Então, assim, o que é que a gente tem nesse aparelho aqui? A gente tem a ocular, o local onde a gente vai visualizar com os olhos, né? O braço, uma estrutura chamada revólver, tá? A objetiva, que é exatamente o conjunto das 3 lentes, né? Que você pode inclusive girar. A platina, local aqui onde você vai colocar as lâminas, né? Que serão observadas. O condensador, a iluminação ou sistema de luz, né? E os parafusos que você vai regular aí, né? Para permitir uma boa visualização do que você está querendo ver, no caso. Né? No caso aqui, os parafusos macrométricos e micrométricos. Tá bom? O aumento da imagem, né, que vemos ao microscópio composto, no caso, é dado pela multiplicação do aumento da ocular pelo aumento da objetiva. Então, por exemplo, né, um microscópio composto com ocular de 10 vezes e objetiva de 40 vezes, né, vai possibilitar uma ampliação de 400 vezes. Então, você vai ter uma ampliação de 400 vezes do que você vai querer observar lá, no caso. Do material que você vai querer observar, por exemplo. Né? Vamos ver aqui. Bom, eu vou usar aqui uma técnica chamada de técnica do esfregaço. Veja o que é a técnica do esfregaço. Você vai pegar a lâmina, que é essa estrutura retangular aqui, de vidro, né? E vamos observar aqui o tecido sanguíneo, né? Por exemplo, o sangue. Né? O tecido ele é formado por várias células. Então você pega um alfinetezinho, fura lá seu dedo e você vai deixar cair uma gota de sangue na lâmina, tá certo? Em seguida você vai pegar uma outra estrutura chamada lamínula, que geralmente é um pedacinho quadriculado, né? E você vai esfregar essa amostra, tá certo? Ou seja, entre a lamínula e a lâmina, né? Mais ou menos como mostra aqui, ó. Esse esfregaço aqui, ele foi de péssima qualidade. Por quê? Porque ele acabou meio que atrapalhando, certo? Ou seja, não vai ser possível obter aqui uma boa visualização. Nesse caso aqui, que eu esfreguei e ficou apenas a gota, né, da amostra, eu vou ter aqui um esfregaço ideal, tá bom? Então, ao analisar aqui, certo, essa lâmina no microscópio, com as fontes de luz, eu vou ter mais ou menos uma imagem como essa. Então, aqui é mostrando o tecido sanguíneo, certo? Sendo analisado com um microscópio fotônico. E olha só o que é que eu vou ter. Eu vou ter aqui plaquetas, né, ó, leucócitos, ou glóbulos brancos, e as hemácias que estão espalhadas aqui em grande quantidade, tá? No sangue. Ou seja, eu tenho aqui, então, uma amostra perfeita aqui do tecido sanguíneo, tá certo? Nesse caso aqui, a gente utiliza uma outra técnica, que é chamada técnica onde a gente vai utilizar corantes, né? No caso aqui, a gente utiliza um corante chamado azul de metileno, certo? Para observar estruturas que ficam muito claras. E aí, no caso, ele dá uma certa coloração mais intensa para que facilite a observação das estruturas. A gente tem aqui, no caso, um tecido vegetal, com diversas estruturas aqui, ó, tá certo? Que, no caso, ficou fácil essa visualização graças a esse corante que foi, né, adicionado.
Então a gente tem aqui o chamado fotomicrografia. Certo? Deus, o que é uma fotomicrografia? É exatamente a foto, né, da amostra que está sendo lá visualizada no microscópio fotônico. Tá certo? Os microscópios eletrônicos. Bom, com esse tipo de microscópio aqui, a gente conseguiu observar estruturas impossíveis de se ver no microscópio fotônico. Por quê? Porque ele amplia bem muito, né? Muito mais. O poder de ampliação aqui desse microscópio aqui é, né, imenso, tá? Bom, o estudo detalhado das estruturas celulares só foi possível com o advento dos microscópios eletrônicos, né? Que permitem observar as células com aumentos muito maiores. Isso é possível porque os microscópios eletrônicos utilizam feixes de elétrons, tá? Para analisar o objeto a ser estudado, em substituição aos feixes de luz. Ou seja, lá no fotônico, a gente utiliza o feixe de luz. No microscópio eletrônico, a gente utiliza o feixe de elétron, né? Os feixes de elétron. Bom, os microscópios eletrônicos podem ser de transmissão ou de varredura, tá? Deus, qual é a diferença dos dois? O de transmissão, né, eles são empregados para analisar estruturas cortadas em fatias muito finas, tá certo? Ou seja, tudo que é cortado bem fino é fácil de se observar, né? Porque quanto mais delgado, mais fácil de conseguir visualizar, tá certo? E já os de varredura são empregados para analisar as superfícies do corpo, né, dos seres vivos, das células e até mesmo de moléculas em eletromicrografias. Isso que é uma eletromicrografia? É exatamente a foto, né? Ou seja, a imagem ampliada em um microscópio eletrônico. Tá? Lá no microscópio fotônico são fotomicrografias. No microscópio eletrônico eu tenho eletromicrografias. Aqui a gente mostra a eletromicrografia de uma mitocôndria, uma organela da célula que realiza, no caso aí, os processos energéticos, né? E só é possível observar, ó, esses detalhes aqui com esse tipo de microscópio aqui. Essa organela ela apresenta duas membranas, né? Ela tem uma matriz mitocondrial e ela apresenta uma crista mitocondrial. São estruturas que só é possível serem observadas com microscópio eletrônicos, tá bom? E aqui é mostrando a foto desse tipo de microscópio aqui, que é um aparelhato, né, imenso, com computadores, estruturas aqui de ampliação formidáveis, né? Muito utilizados aqui em clínicas também, em laboratórios, né, onde é necessário observar estruturas, né, bem pequenas dentro da célula, tá certo? Então vamos continuar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma animação, né, de como é aqui que a gente observa no microscópio. Por exemplo, uma ameba, né, englobando aqui paraméciums. Olha só que legal aí, ó. É realmente impossível observar isso aqui a olho nu, né, Gleison? Eu tenho aqui um organismo unicelular, ó, né, englobando outro organismo unicelular. Olha só que interessante. Note que a ameba ela cria projeções, ó, são chamados pseudópodes, né, que acabam englobando o paramécium. Legal, né? Bom, a célula eucariótica. Vamos agora falar da organização meio que interna, né, das células. Existem dois tipos de células, que são as células eucarióticas e as células procarióticas. Tá? Gleilson, essas células elas são, uma é organizada e a outra é meio que desorganizada, né? Mas por quê? Vamos entender aqui. Esse tipo de célula aqui ela é encontrada na grande maioria dos seres vivos, né? Em protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Por quê? Porque são células que apresentam núcleo individualizado. O núcleo dessa célula aqui, ele é envolvido por uma membrana chamada carioteca, né? E essa membrana, ela meio que separa o material genético guardado dentro do núcleo do restante do citoplasma, tá certo? Além dela apresentar essa carioteca, essa membrana nuclear, né, ela apresenta também um sistema de endomembranas, ou seja, organelas específicas que apresentam membranas dentro do citoplasma.
tá certo? São organelas, ó, importantes aqui, como por exemplo, o complexo golgiense, certo? Que vai realizar secreção, empacotamento, vai produzir lisossomos, né? As mitocôndrias que vão realizar aqui a respiração celular, os retículos endoplasmáticos, o liso, que vai produzir esteroides, o rugoso, que vai produzir proteínas, já que produzem ribossomos, que são organelas também específicas na produção de proteínas, né? Entre outras organelas aí. Show, né? Bom, aqui é mostrando outra animação, que no caso aqui é uma célula eucariótica, né? Mostrando aqui como é que é o trabalho dessas organelas que a gente falou agora. Mitocôndria. Olha só que interessante, né? As proteínas aí, ó, sendo produzidas, tá? Os poros da carioteca, mostrando aí como é que é por dentro do núcleo. Olha só que interessante. Dentro do núcleo a gente tem, né, os cromossomos, tá? E o material genético, beleza? Olha só os poros da carioteca. Né? Aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, ó, produzindo aqui proteínas, né, ó, que vão, né, ó, sair desse retículo, certo? Ó. Vou exatamente aqui para o complexo golgiense, onde serão secretadas em seguida, ó, tá? Que fantástico, né, gente? Aqui é mostrando a membrana plasmática, estrutura também que só é possível ser visualizada com microscópio eletrônico, tá certo? Né? E que show, né? A gliossacélula, ela parece uma fábrica, né? Então, cada organela tem a sua função, é como se fossem os setores da fábrica realizando diversas funções aí específicas, né? E para encerrar, vamos falar aqui da célula procariótica, que é aquela célula mais simples, né? A célula que está presente no organismo mais simples do planeta, que são as bactérias. Esse tipo de célula aqui, ela não apresenta membrana nuclear. Ela não tem a carioteca. Então, se ela não tem a carioteca, o material genético dela vai ser totalmente disperso, misturado no citoplasma, o que vai constituir uma estrutura chamada nucleóide, tá certo? Então, se ela apresenta algumas organelas simples, como por exemplo ribossomos, né? Ela apresenta o nucleóide, ó, tá certo? Né, estruturas de locomoção, como por exemplo cílios, em alguns casos flagelos, tá bom? E ela também apresenta uma estrutura chamada de parede celular, que é uma estrutura envoltória, né, externa da membrana plasmática que ela apresenta também, tá certo? Então assim, essas células aqui, elas são células simples, que são encontradas, no caso, apenas em bactérias, cianobactérias e arqueias, tá bom? Pessoal, valeu! Obrigadão aí. Até a próxima.